Olá, amigos. Sou William Cardoso, vice-presidente e diretor técnico da Confederação Brasileira de Karatê. Nos últimos anos, observamos um grande crescimento do Karatê do Brasil, especialmente no nível técnico, pois as atualizações e o alinhamento com as tendências internacionais cada vez mais fica mais fáceis para nós brasileiros. E isso vem acontecendo e trazendo frutos. Basta observar os nossos títulos sul-americanos, pan-americanos e mundiais. Isso tudo é proveniente de um trabalho realizado inicialmente nas associações, que reflete nas federações estaduais e reflete no Karatê nacional. E eu tenho uma observação importante. Esse trabalho é muito bem gerido a partir da coordenação de base da seleção brasileira, através do professor Ulisses Santos. Profissional este que conhece todas essas etapas, pois já trabalhou desde o início na formação, conhece o que acontece na sua associação, conhece o que acontece a nível estadual, conhece o que acontece a nível nacional e, automaticamente, a nível internacional. O seu conhecimento, a sua dedicação e suas atualizações, especialmente no aspecto estratégico, vem fazendo a diferença na vida de nossos atletas da seleção brasileira e automaticamente em nossos resultados. Então, vocês que estão acompanhando a plataforma Pódio, pode ter certeza que vocês estão em boas mãos. Eu conheço o seu trabalho e, com certeza, é um dos melhores dentro do Brasil e, por que não dizer, a nível mundial. Vocês estão muito bem assessorados. Parabéns pela escolha. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André dos Santos, fui atleta de Karatê dos 7 aos 20 anos e tive diversas conquistas. Eu fui heptacampeão brasileiro, eu fui tetracampeão sul-americano, tricampeão pan-americano, terceiro lugar nos Jogos Pan-Americanos Júnior e, sem dúvidas, a minha maior conquista foi o segundo lugar no Campeonato Mundial. Esse resultado eu consegui através de muita dedicação, muito empenho e foi uma prova de que, com muito esforço, a gente consegue conquistar coisas grandes. Além disso, queria evidenciar que o formato tático, muito bem trabalhado, em um time de excelência, que no meu caso foi o time máximo, acompanhado do professor Sensei Ulisses, permitiram que eu tivesse esse sucesso na minha carreira. Espero que agora, com o treinamento que vocês vão presenciar, isso possa mudar a carreira de vocês e vocês atinjam o sucesso dessa trajetória. Fala, grande amigos! Mais uma aula aqui do Desafio Pódio e dessa vez é a última aula, né, dessa nossa jornada aí. Eu espero que vocês tenham conquistado muito conhecimento, né, aderido aí a fazer todos os desafios que foram propostos aí por cada aula, tá? E aqui agora a minha última aula aqui, trazendo para vocês aqui um conteúdo de estratégia, tá bom? Estratégia de treino de alta eficácia. O que seria isso, Sensei Ulisses? Seria basicamente o seguinte, a gente economizar tempo. A gente trazer um cenário de estratégia de treino que ele seja mais produtivo, que a gente consiga ali entregar esse conteúdo de maneira bem direcionada, de maneira bem estratégica, para que seu atleta tenha um tempo menor de aprendizagem e facilite também que cada ação dele seja transferida em ponto. Esse é o segredo da estratégia, né, de treinamento eficaz, tá bom? Então vamos andando aí, vamos conversando um pouco sobre essa minha aula de hoje. Lembrando, hoje eu estou iniciando aqui essa parte mais estrutural, mas a gente já começa a nossa aula prática, tá bom? Logo em seguida vai ser essa aula prática aí, que eu vou trazer para vocês algumas situações de formato tático, tá bom? Estratégico. E com jogo de luta reduzido. Gente, todo professor de karatê precisa planejar, tá bom? O planejamento, ele é a matriz de qualquer execução. Se eu não planejar, eu vou executar e eu não vou saber exatamente onde eu estou acertando e onde eu estou errando. E como é que a gente pensa nesse planejamento? Nosso planejamento baseado em pré-temporada, pré-competitivo para a competição teste, né? Que é essa competição ali direcionada para a gente testar o que está acontecendo no nosso treino, para saber se está tendo eficácia ou não. E depois a gente vai para a competição foco. Alguns professores montam a estratégia de competição teste, algum de 2 a 3, outras apenas 1, já faz um teste ali com seus atletas e vai remanejando e mudando a rota do treino para chegar numa competição foco. Essa competição foco pode ser uma seletiva, pode ser um campeonato brasileiro, pode ser um pan-americano, um sul-americano, um mundial, tá bom? Mas a ideia aqui é trazer para vocês que existe um calendário e a gente precisa planejar em cima desse calendário, tá bom?
O que é que a gente vai abordar nessa aula de hoje? Quais são os conteúdos? Eu estou falando bem rápido, gente, porque nosso principal conteúdo vai ser a parte estratégica, tá bom? A gente vai tentar entender que todo planejamento de luta é embasado em quê? Buscar o senso, placar positivo, placar negativo, os 15 segundos finais com o placar positivo, os 15 segundos finais com o placar negativo, porque a gente sabe que a intensidade da luta é outra quando já vai chegando perto do final, e superar um formato tático do adversário. Então, o seu atleta precisa ter essa leitura. Para isso acontecer, ele precisa treinar diariamente. Então, todos os treinamentos têm que ser direcionados para o que ele vai executar nas lutas, tá bom? Então, trazendo aqui esse cenário para que a gente tenha esse panorama, beleza? Vamos caminhando um pouquinho aqui para nosso contexto teórico ainda, lembrando vocês que vai ser bem rápido esse contexto teórico, já já a gente inicia aí a nossa aula prática, tá? Durante o treinamento, o ambiente de treinamento, gente, o ambiente de treinamento tem que ser um ambiente favorável, tá? Favorável em que sentido? Ao invés de nós, enquanto professor, estar julgando, estar apontando erro, estar direcionando situações de confronto dentro de um contexto na verdade, dentro não, fora de um contexto que não seja a realidade da luta, a gente está queimando tempo, tá? Infelizmente, a gente não está tendo um tempo produtivo, tá bom? Então, para direcionar esse ambiente aí eficaz, é necessário que você entenda que o seu atleta precisa estar confortável. E o processo de ensino-aprendizagem ele vai errar bastante. Então, traga um cenário de treinamento favorecendo que o seu atleta vai poder errar bastante e você vai ali mudando a rota, corrigindo o curso dentro do treinamento para que ele tenha uma aprendizagem eficaz e coesa, né, com o que ele tem ali de objetivo dentro da temporada. Beleza? Então, o ambiente de treinamento tem que ser favorável para o que o atleta tenha um aprendizado bem coeso com o que você está projetando aí, né, para a carreira dele, tá bom? Sobre o treinamento produtivo, tá? Aqui, ó. Após ocorrer o aprendizado, o atleta precisa entender quais ações táticas ele tem, que ele tem mais produtividade. Então, isso vai ser negociado. Você vai colocar esses ambientes, né? Favorecer esses ambientes para que ele exerça o repertório motor, para que ele tenha a possibilidade de experimentar todas essas técnicas, tá bom? E essas táticas, o jogo reduzido. E a partir daí você vai negociando e conversando com ele para tentar entender qual é o formato mais produtivo para o seu atleta. Por quê? É a partir daí que ele começa a ter a eficácia. Produzir ação, tarefa motora com transferência em ponto. Então, ser produtivo é isso. É fazer uma ação e essa ação ser transferida em ponto ou inibir o ponto do seu adversário. Resumidamente, a gente traz aí esse cenário de treinamento eficaz, tá bom? E o treino precisa ser muito desconfortável e quem vai trazer esse desconforto para o ambiente de treinamento é o seu parceiro de luta. Então, a concorrência de treino diz muito sobre o que você vai entregar nas competições, seja ela teste ou seja ela foco. Então, trazer esse ambiente de competitivo e de desconforto, fazendo com que os seus adversários e parceiros de treino exerçam a função real de uma luta, tá? Para que esse contexto aí de treinamento seja muito mais produtivo e que seu atleta ali exerça um papel de desconforto. Além disso, você também precisa proporcionar progressões pedagógicas para que esse treino vá tendo um grau de dificuldade maior a cada momento de evolução. E é claro que, geralmente, um atleta A não vai evoluir na mesma proporção que um atleta B, tá bom? Então, a gente também precisa respeitar aí esse contexto de treinamento, beleza? Caminhando, vamos lá. A gente vai trazer aqui mais ou menos 3 formatos para o momento ofensivo e 3 formatos para o momento defensivo que eu vou trazer para vocês na prática. Então, basicamente, vai ser o seguinte, ó, superar o atleta que se protege com a perna alta. Eu vejo que isso é muito comum, o atleta ficar inibido quando o adversário dele está levantando a perna para se proteger. Então, eu estou ofensivamente tentando pontuar e essa perna está alta. O que é que eu faço? Eu estou trazendo aqui 2 possibilidades, está aqui descrito, mas a gente vai fazer isso na prática. Então não vou precisar estar lendo aqui para vocês, tá bom? Superar o atleta que clincha muito, e aí o meu atleta está fazendo ações ofensivas, querendo buscar o ponto, e o adversário dele está clinchando muito. Isso é muito comum. E aí o meu atleta começa a se frustrar porque não está achando o momento adequado de pontuar. O que eu devo fazer, Ulisses? Então eu vou trazer isso também na prática. Fiquem comigo aqui, que já já a gente está indo para a prática, tá bom? E o momento 3
que é o momento o quê? Atacar o adversário que muda de angulação, ou seja, ele fica gastando tempo, ele finta, muda a angulação, finta, muda a angulação. O que fazer quando está acontecendo isso? Quando o seu adversário está gastando tempo, porque muito provavelmente ele está com placar positivo, e eu estou buscando a luta e não consigo pontuar, tá bom? Então o que fazer nesses 3 cenários? Eu vou trazer isso na prática já para vocês, beleza? Continuando aqui a nossa conversa, também tem um formato defensivo. Então eu vou trazer 3 possibilidades, tá, de problema dentro de um treinamento para que a gente consiga solucionar aí esses problemas, tá bom? Então, eu trago um momento defensivo, porém produtivo, trazendo possibilidades de ponto nesse ambiente defensivo, que é atacar na transição, na mudança da angulação, ou seja, eu vou mudar a angulação, interromper essa ação e pontuar. Então eu vou trazer isso também na prática, a gente vai fazer isso aqui agora, vocês vão visualizar isso dentro de um tatame, numa área de 8x8, a gente fazendo essa execução aí, com essas possibilidades, tá bom? Atacar na aproximação do adversário, isso é uma atenção que eu trago para vocês, a gente nunca vai esperar a ação do adversário para tomar uma decisão. A gente sempre vai proporcionar situações para que o adversário faça e a gente consiga pontuar, tá bom? Então aqui eu trago uma dica de ouro nessa segunda opção aqui, nessa segunda possibilidade de treinamento, trazendo aí um contexto de luta, tá bom? Fique com a gente, vamos para a prática já. E logo em seguida, finalizando, a gente vai trazer também, nesse formato defensivo, atacar na ação do clinch. Eu estou clinchando, mas eu tenho que ser produtivo. É muito comum que a gente ache que o clinch é um vilão, que o adversário está sujando a luta, mas a gente tem que enxergar. Se isso é comum dentro dos confrontos, eu tenho que trazer aí esse cenário para dentro do treinamento, para que esse clinch seja produtivo e meu atleta consiga pontuar nesse clinch. Então, galera, vamos agora para a prática. Vamos praticar cada conteúdo desse. Trouxe uma contextualização, trazendo aqui uma situação prática, um pouco veloz assim, falando, mas a gente já está passando aqui 10 minutos, trazendo esse contexto aí teórico, para que vocês entendam como vai ser a proposta aqui do treinamento prático. Então, vamos para a prática, que tem muita coisa para a gente aprender hoje. Vamos lá! Fala, grandes amigos do Karatê, sejam bem-vindos a mais uma aula do Desafio Pódio. E dessa vez a gente vai entregar aqui conteúdos do que se diz planejamento tático. É claro que aqui eu não vou estar falando para vocês 100 maneiras de utilizar a técnica, né, direcionado para o formato tático. Aqui a gente vai trazer possibilidades e estratégias de treinamentos para que a gente consiga potencializar, né, o lado ofensivo e o lado defensivo do seu atleta. Então a gente vai usar muito ali o canto da quadra, pensando no placar positivo, pensando no placar negativo, e além disso, trazendo possibilidades de treinamento, estratégias de treinamento, para que o seu atleta consiga entender, ser produtivo dentro de um tempo específico, tá? E que também ele tenha aí as capacidades físicas que o Ariel já entregou aí dentro do contexto do Desafio Pódio. Além disso, vale a pena ressaltar que todo e qualquer treinamento tático é necessário que o seu atleta esteja bem capacitado tecnicamente, assim como o professor Diego aí também já entregou no Desafio Pódio. Ele falou aí sobre as possibilidades de você ensinar melhor para que esse golpe tenha aí os critérios de pontuação compatíveis com a regra WKF. Tudo que eu vou trazer aqui no formato tático é o que a gente já planilhou e identificou que acontece com maior frequência nos confrontos. Então eu vou trazer para vocês aqui, ó, alguns atletas que já participaram da seleção brasileira, outros que estão buscando aí vaga na seleção brasileira, já participaram de competições internacionais também alguns, e outros que treinam aqui dentro do meu clube. Então a gente vai trazer aí alguns cenários de treinamento, algumas possibilidades táticas para que vocês consigam incrementar no seu dia a dia aí já amanhã, se possível, no treinamento de vocês. Valeu? Vamos com a gente. Trago aqui para vocês um formato para você capacitar o atleta de vocês de maneira defensiva. Ou você tem a opção de começar a luta dessa maneira, ou muito provavelmente o seu atleta e você está com o placar positivo e está ali administrando a luta perto do vermelho, tá bom? Então essas 3 estratégias, primeiro eu vou falar para vocês quais são os formatos técnicos e táticos da execução e logo em seguida eu vou colocar para vocês aí a estratégia de treino e o aplicativo que eu uso para que o atleta comece a aguçar aí, né, a produtividade dentro do treinamento, tá bom? Então vamos lá, Camar os 2. A ideia aqui é, Lucas, né, que está de vermelho, não deixar João Paulo, que está de azul, aproximar muito. Então, olha, está aproximando, ele já expulsa, tá? Não deixa nem chegar na distância, ele já expulsa. Então, mais uma vez nessa aproximação, tá expulsando de novo, tá?
E a ideia é que quando ele estiver aproximando, ó, ele expulsa, vai fugir e aí vai devagar. E o que é que acontece? Ele vem cercar com muita velocidade e aí Lucas vai esferir a técnica de forma agressiva, lógico, respeitando aí os critérios de pontuação. Então a ideia é o seguinte, Lucas ganha espaço, mais uma vez, ganhou espaço. Quando ele está abrindo aqui, ó, ele vai cercar para atacar, Lucas já está pronto para a execução técnica. Vamos fazer isso 3 vezes para que o pessoal lá identifique isso de maneira prática. Beleza. Ó, gostaria de enfatizar aqui que Lucas expulsou, ele está na transição, interrompe essa transição para esferir a técnica, tá bom? Então essa é a possibilidade 1 de ter um formato defensivo um pouco mais conservador, tá? Trazendo o adversário para te pressionar, para que aí você consiga marcar o ponto. Possibilidade 1, entregue para vocês. A possibilidade 2 é atacar na finta. Eu quero levantar aqui, né, uma premissa de que a gente não pode nunca, num formato tático, esperar uma ação do adversário. A ideia dentro de um formato tático é que você precisa proporcionar a situação para marcar o ponto, tá bom? É muito comum os atletas e a gente montar a estratégia de treinamento no formato de atacar quando o adversário está pisando na distância. Ele pisou na distância, a gente faz um ataque ali sem ajuste, tá? Pode ter certeza que o que eu estou proporcionando para vocês aqui agora vai ter uma eficácia maior, um percentual de ação transferindo em ponto muito maior, porque o adversário ainda está se posicionando para marcar esse ponto. Também é atacar no ajuste, só que eu vou ter aqui o ajuste do meu atleta aproximando junto para pegar o golpe no time de preparação do adversário. Então a ideia é essa aqui, ó. Fazer com calma ainda. Lucas aproximou, João Paulo distanciou, ó, e ele distanciou o espaço, ganhou espaço e ele recuou. Quando o Lucas está entrando na distância de novo, o João Paulo ajustou e marcou o ponto. Tá bom? É simples isso? Vai conseguir fazer isso de uma hora para outra? Não, isso tem que ser treinado no formato técnico, formação tática, para depois ir para um formato de confronto aqui reduzido, tá bom? Vamos lá. Faz um pouquinho calma ainda, expulsou, ó. Perceba a marcação, ó. Um junto, ó. Ele pegou o time junto e bateu. Bum. Beleza? Agora vamos fazer um pouquinho mais rápido. Vai. Beleza. Então aqui é a possibilidade 2, para que vocês tragam aí um cenário defensivo para o seu atleta, para que ele tenha conforto. A ideia aqui é que vocês tenham um repertório de movimentos, para que quando você estiver sentado na cadeira, que solicitar isso para o seu atleta, tá? Ele possa aí escolher qual o repertório que ele está maior, que tem maior segurança naquele momento, tá bom? Então aqui é a possibilidade 2, agora vamos para a possibilidade 3. Gente, muitos dos atletas e muitos dos técnicos vê o clinch como um vilão dentro do confronto. E a gente precisa enxergar que o clinch é uma possibilidade de pontuação, tá bom? Então a ideia aqui é capacitar o seu atleta para que no clinch ele tenha um conforto e tenha possibilidades de ponto para ir para essa situação. Porque é muito comum, quando o adversário está atacando, esse clinch acontecer, tá bom? Então a ideia aqui, ó, é fazer com que aguce no nosso atleta, Lucas de vermelho, Giovana de azul, ela vai simplesmente atacar, no tempo que ela achar que deve atacar, ele já sobe para o clinch, possibilitando esse ponto dele aí. Subiu, vai. Pum, jogando o pé alto, tá bom? Então aqui é para quê? Aguçar o clinch dentro do cenário defensivo, para que ele comece a criar possibilidades de pontuar após o acontecimento do clinch. Faz 3 vezes com calma, vai. Admir. Subiu, bum. Novo, vai. 1, 2, beleza. Vamos lá. E 3, perfeito. Então, essas 3 possibilidades são as possibilidades que eu vou utilizar agora dentro da minha estratégia do treinamento, tá bom? Percebam, primeiro eu agucei ali os formatos dentro do meu treinamento, eu vou primeiro capacitar os meus atletas com esse repertório motor, aí agora eu vou montar a estratégia de treino. O aplicativo que eu uso é um da Tecnofit, tá? A gente vai utilizar aqui a estratégia do EMON, que vai ser 30 segundos de ação com 20 segundos de intervalo. Então, dentro desses 30 segundos, eu vou colocar adversários diferentes, tá? Para que eles consigam exercer a tarefa motora, a tarefa tática dentro desse tempo. A estratégia 1 seria qual?
ele fazer a mesma tarefa durante 3 vezes, beleza? E a estratégia 2 seria ele fazer uma tarefa a cada 30 segundos. Uma tarefa diferente a cada 30 segundos. Aguçar esse formato defensivo dele durante 30 segundos com adversários diferentes, porque o time também é diferente. Tá bom? Então vamos lá para a parte estratégica. Eu vou deixar para vocês aqui, ó, ou aqui do lado do vídeo, exatamente a execução dentro do cronômetro, tá bom? O time junto com o cronômetro. Então aqui a gente está no formato, ó, da primeira formação tática que eu acabei de falar com vocês, tá bom? Ó, expulso, chegou na distância, eu já saio pronto para execução. É o momento exato que o meu adversário, ó, tá querendo pressionar de novo, pum, ele toma o golpe, beleza? A ideia é essa. Perfeito. Então agora acabou esse time, ele passa 20 segundos descansando para repetir essa ação com o próximo adversário. Parando aqui para falar um pouco desse momento do treinamento que é o intervalo. É muito comum que esse ambiente seja um ambiente de correção, de direcionamento, né? Às vezes de puxar a orelha, de dar bronca no atleta. Mas eu quero ressaltar para vocês aqui que esse momento de intervalo é um momento para que você simplesmente empodere o seu atleta e falar que aqui nesse momento é permitido erro, que a evolução vai vir pela tentativa e erro e que aos poucos ele vai maturando, né, essa habilidade motora que ele está aprendendo nova e vai conseguindo executar com a melhor maestria nas próximas execuções, tá bom? Então é a repetição que vai trazer aí esse ambiente mais favorável para que o seu atleta aprenda esse formato tático, esse jogo reduzido de luta que ele vem exercendo. Então agora não é um momento de correção, apenas de direcionamento e dizer para ele que o processo de ensino e aprendizagem aqui vai ser minimizado e ele está sendo oportunizado aí para fazer algumas repetições para evoluir, né, enquanto atleta e nesse momento ficar um pouco mais confortável na sua evolução. Beleza? Já reiniciou a mesma tarefa agora com um colega diferente, tá? O estímulo diferente. João Paulo, eu quero que seja um pouquinho mais real. Quando ele mudar, já tem que pressionar. Um pouquinho mais próximo da luta. E é lógico que assim, vai chegando o momento da luta, o seu atleta vai estar um pouco mais cansado, né? E você vai aí administrando. Mais uma vez, parando aqui no intervalo, né? De uma transição de uma técnica para outra, para falar sobre o seguinte. Esse momento também é um momento para a gente já ir mensurando para saber se a gente vai elevar, né, o nível do treinamento, se a gente vai subir o nível do treinamento para simplesmente permanecer ali as repetições, né, com o mesmo formato, com o mesmo padrão, ou se a gente simplesmente vai agora modificar um pouquinho os formatos com diversos adversários, ou se nesse momento a gente já pode ali subir para uma próxima tarefa que seria dentro dos 30 segundos, ele fazer ali as 3 possibilidades do jogo reduzido. Então, esse momento de intervalo também é para o técnico estar avaliando, né, estar pontuando ali para entender se ele vai evoluir ou se ele vai permanecer, né, fazer as repetições até ficar aí no ambiente mais confortável, beleza? Vamos. E o momento 3, agora já com mais um adversário, fazendo a mesma tarefa, uma das tarefas que eu passei para vocês ali no momento do introdutório dessa aula. Percebam que no momento 3 ali o adversário, o colega já está um pouquinho mais cansado, mas isso acontece também na luta, tá? Essa intensidade acontece na luta, a gente traz esse cenário um pouco mais próximo do confronto. Continua lutando. Aqui a gente já está no modelo 2, que é atacar junto. Quando o colega está aproximando, eu ajusto junto e pontuo. Isso, boa. Mantenha essa intensidade aí, tá? Lembra que eu só mudo de angulação quando o adversário está pressionando. Intervalo. Aqui também é um ambiente para a gente mensurar e ver se dentro desses 30 segundos ele não está sendo produtivo, ou se ele está sendo produtivo, já está transferindo aí as ações dele em ponto, eu já começo a colocar metas dentro desses 30 segundos. De que maneira? Dentro desses 30 segundos eles precisam marcar 3 pontos.
3 ações, precisa transformar essas 3 ações em pontos. Eu posso aumentar ou diminuir isso, mas coloco aqui metas dentro desses formatos de 30 segundos. Aqui eu estou trazendo as possibilidades para que vocês vá incrementando aí dentro do treinamento de vocês. Já trocou o adversário? E lembrem-se, aqui a gente está trabalhando o mesmo formato com adversários diferentes, tá? E a gente está trabalhando aqui só o formato defensivo. Nossa mudança de angulação eu quero um pouquinho mais próximo do confronto. Boa. Quero um pouquinho mais de volume. Um pouquinho mais de volume nessa aproximação, Giovana. Não fica marcando, não. Estou trazendo aqui, ó. Isso, tá? Começa a trazer um desconforto agora nessa terceira série. É a série do cansaço. Perceba que eu estou trazendo para vocês aqui um confronto reduzido, né? Fazendo com que o seu atleta aí tenha adversários diferentes para a execução da mesma técnica. Nessa ação, eu estou aguçando o clinch, tá? Sendo defensivo ali, ó, sabendo que o golpe vai acontecer, já esperando o ataque do adversário no clinch. Um pouquinho mais produtivo. Transforma a ação em golpe, em ponto. Transforma a ação em ponto. Agora, isso. Vê o que está fazendo para transformar a ação em ponto. Isso. Lucas, tenta não esperar muito ele te atacar. Percebeu que está muito em cima, já roda. Isso. Aqui também preciso ressaltar que durante o intervalo a gente precisa estar ali pontuando para o colega de treino, o parceiro de treino, né, a concorrência de treino, que o ambiente de treinamento não pode ser confortável. O ambiente de treinamento precisa ser desconfortável. Então, o parceiro de treino, a concorrência do treino, precisa estar sempre levantando ali, né, a régua do treinamento, trazendo ali dificuldades, trazendo um ambiente desconfortável para que o atleta consiga exercer ali a sua função o mais próximo do que ele vai encontrar nas competições, tá bom? Então, o parceiro de treino é fundamental na evolução da técnica, na evolução da tática, na evolução do jogo reduzido. Então, vamos continuar nossa aula aí, que está tendo muita informação bacana. Ó, um erro comum é eu ficar esperando a técnica acontecer. Ao invés de esperar, eu posso aguçar esse golpe acontecer, tá? Isso. Isso. Isso, traz um cenário mais competitivo, mais luta, mais por realidade. E essa estratégia aí é uma estratégia de treino que eu trago um formato de luta mais próximo possível do que acontece lá no confronto, tá bom? Vocês perceberam agora que já entrou mais um adversário. Estou deixando aí o tempo de intervalo para vocês entenderem como é que está acontecendo essa logística aí. 2, 1. Valeu. Você perceba que o Lucas está baixando a guarda às vezes de forma intencional para que o golpe aconteça, né? Ó. E ele já está preparado para a ação do clinch para tentar pontuar. Então é isso, finalizamos aqui o formato defensivo, tá? A estratégia 1 seria, isso que a gente acabou de falar aqui e fazer, a mesma técnica, mesmo formato tático, sendo repetido com diversos adversários diferentes. E a possibilidade 2, que eu não vou trazer para vocês aqui, senão a gente vai ter 2 horas de live aqui, tá? A possibilidade 2, que é um pouco mais difícil, que é o quê? Trazer cenários diferentes dentro dos 30 segundos. No primeiro 30 segundos, o formato 1. No segundo momento dos 30 segundos, o formato 2. E no outro momento dos 30 segundos, o formato 3. Também, ou mudando de adversário, ou com o mesmo adversário. Então vocês podem aí estar brincando com esse formato dentro do treinamento de vocês, tá bom? Então, essa é a possibilidade defensiva e uma estratégia de treino utilizada para aguçar, né, esse formato competitivo de confronto um pouquinho mais real dentro do seu treinamento. Agora vamos
para o formato ofensivo, tá? O que fazer quando o seu adversário se protege com a perna alta, o que fazer quando o seu adversário clincha muito durante a luta inteira e o que fazer quando o seu adversário fica mudando muito a angulação, tá bom? Então agora a gente vai trazer aqui qual ação que é mais eficaz para pontuar quando o seu adversário está ali gastando tempo, com placar positivo, querendo que o tempo acabe logo e você precisando desse ponto aí, tá bom? Vamos lá para o lado ofensivo. Iniciando o formato ofensivo agora, o adversário que levanta muito a perna para se proteger e isso inibe muito a sua ação, né? Enquanto você ali está buscando o ponto. Então, a primeira opção que eu trago para vocês é essa aqui, ó, tá? Giovana de azul, Marcos de vermelho. Giovana, toda vez que pisa, ainda sem um ataque, ele levanta a perna para se proteger, levanta a perna chutando para se proteger. E ela vai recuar porque vai ficar inibitória essa perna dela levantando, tá? Então a primeira ação que eu trago para vocês é essa, ó. Começou a levantar a perna, pum, pisou abrindo e traz um ura lá bem alto, vai, bum. Essa é a possibilidade 1 e temos também a possibilidade 2, tá? Fica espelho. Quando ele baixar essa perna, o seu Mawashigeri Chudan vai pegar na barriga dele, tá bom? Então, ó, ela faz a perna subir, quando a perna baixar, joga o Mawashi Chudan. Mais uma vez, faz a perna subir, ó, um pouco mais agressiva, eu quero essa pisada agressiva já protegendo a perna. Vai, e bum, vai buscar esse Mawashi Chudan. Então, essas duas possibilidades aqui dentro do formato ofensivo. Levantou a perna, eu tenho essas duas válvulas de escape. É interessante que vocês tragam várias possibilidades dentro do treinamento para que o seu atleta escolha qual é mais confortável para ele. É claro, se ele estiver precisando do Ippon, ele vai sempre buscar o chute Jodan. Se ele estiver precisando do Vazari ou de Yuko, ele pode aí buscar o Mawashigeri Chudan, tá bom? Então traga possibilidades. Quanto mais repertório motor o seu atleta tem para você usar durante a luta para pontuar, melhor vai ser a absorção de conteúdo e as opções de ataque que ele vai ter também, que ele vai ter mais conforto naquele momento, tá bom? Então, essa é a possibilidade 1. Agora vamos para a possibilidade 2. Gente, eu falei para vocês aqui sobre não deixar o adversário fazer o que ele quer para você tomar a ação tática, tá bom? Então, a ideia aqui é o seguinte, eu vou dar conforto, tá? Isso é de forma estratégica, de forma pensada, eu vou dar um conforto para o meu adversário, mudar a angulação e eu vou estar pronto para uma execução. Se eu não der esse conforto, ele não vai mudar de angulação. Tá? Então a ideia aqui é fazer de forma intencional, deixar confortável essa mudança de angulação para eu ter uma técnica pronta para execução. E aí eu posso usar braço, eu posso usar perna também. Nesse formato aqui, eu vou utilizar perna. Tá? Eu vou explicar de forma bem simples. Depois ele vai fazer um pouco mais com velocidade. Então ele expulsa, ó, expulsei e ó, abro bastante a distância. E aí eu vou dar conforto para o meu adversário. Ele pisou, cercando, pisou de novo e pontua. Tá? A ideia é dar esse conforto para ele pensar, ó, fica lá, Lucas. Ele pensar que ali está tranquilo para ele, mas ele consegue chegar mesmo estando distante como ele imaginava, tá bom? Então essa é a possibilidade de atacar quando o adversário está mudando a angulação, beleza? A opção 2, ó, ele mudou para cá, fica aqui. Ó, ele simplesmente aproxima o pé de trás, dentro do pé da frente, e bate um kizami daí, ó. Pum, beleza? Ele aproximou o pé de trás e bate um kizami dali. Por quê? Ele está pensando que ali ele não vai alcançar, ó. Ali ele não alcança, tá? Realmente, se for daqui, teria que dar mais de um golpe. Mas a ideia é, ó, aproximei e bum, peguei o adversário, proporcionando esse conforto. Se eu não der o conforto, ele não vai mudar a angulação. Ele vai ficar clinchando, ele vai ficar levantando a perna, tá? Ele vai querer te expulsar, mas ele não sai do lugar porque ele sabe que você quer pontuar ele na hora que ele está mudando. Então essa é a possibilidade 2 de você estar sendo ofensivo e o seu adversário mudar a angulação e eu aproveitar esse momento para marcar o ponto. Gente, agora o que eu trago para vocês é o seguinte, o adversário que baixa muito ou que ele vai para o clinch, ele sempre esquiva para baixo, tá? E isso acaba sendo também, de maneira prática, acaba frustrando a ação, né? Quando o adversário baixa muito, vai para o clinch, acaba sujando a sua técnica e os árbitros já sabem que isso vai acontecer com muita frequência e é muito comum o golpe estar acontecendo e o árbitro não vai puxar a bandeira para você, tá? Então eu trago um formato aqui um pouquinho mais complexo, eu vou fazer de forma cadenciada. Vale a pena lembrar a vocês que para chegar num formato tático ou em um jogo de luta reduzido, eu preciso capacitar o meu atleta tecnicamente.
tá bom? Então aqui, ó, eu vou usar basicamente 3 golpes, tá? E diversas formas de aproximação, ó. Gyakuzuki, para fazer ela baixar. Eu jogo essa perna aqui, ó, para fazer ela levantar. E aqui, ó, aproveito e bato Kizami, tá bom? Então eu vou sempre pegar, ó, Gyaku, estimula ela a baixar, joga a perna, estimula ela a levantar e fico pronto para execução, tá bom? É um pouquinho complexo esse formato, mas funciona muito bem. Vamos fazer um pouquinho mais rápido, vai. Um pouquinho mais longe, João Paulo. Isso, vai. Agressivo. Vai. Agressivo, agressivo, agressivo. As duas técnicas iniciais. Isso. Beleza? Nessa, quando ela está levantando, o golpe já está acontecendo. Essa é a possibilidade 1, um pouco mais complexa. A possibilidade 2 é mais simples, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um Kizami grande, só que eu não vou entrar no clinch com ela. Eu bato o Kizami. Nessa aqui ela levantou, eu recuo batendo o Gyaku. Levantou e bum, meio que batendo no contra-ataque. Tenta bater em cima, tá? Mais uma vez, vamos. Já bate aqui, ó. Bum, deixando a mão. Vai. Já sai, bum, deixando a mão. Beleza? Eu estimulo isso aqui, mas eu já tô pronto. Na hora que ela levantar, eu vou marcar, vou subir com a técnica pronta. Vamos lá, mais uma vez. Vai, sai, bum, beleza. Osso. Então, momento 3 é o momento de superar o seu adversário com as técnicas um pouquinho mais complexas. Na verdade, esse foi o momento 2, né? A possibilidade 1 era fazer ele baixar, jogar o pé, ele subir, atacar. Momento 2, simplesmente bater o Kizami quando ela subir, atacar. E agora sim o momento 3, vamos continuar. Momento 3 é simples, ó. Eu já ajusto atacando para baixo, tá? Pegando ela onde ela vai, ó. Bum! Já vou lá atacar para baixo, na direção do rosto dela. Vai, mais uma vez. Ajusta, bum. Já sei que ela vai baixar, então minha mão vai naquela direção, tá bom? Então essa é a possibilidade 3, a possibilidade de superar o clinch, tá certo? Nesse formato aqui, que agora a gente vai fazer o ofensivo, eu não vou mais fazer aquele formato de a mesma ação tática para adversários diferentes, tá? 3 vezes. Agora vai ser o seguinte, a estratégia 2 que eu já conversei com vocês. Momento 1 vai ser superar o clinch. Momento 2, o adversário que muda muito. Momento 3, o adversário que protege com a perna alta. Então aqui eu estou trazendo as 3 ações muito comuns dentro da luta, de forma padronizada, para que o atleta ali consiga fazer esse treinamento, utilizando as 3 possibilidades, ainda de forma engessada, tá bom? Como é que eu posso complicar mais isso, Sensei Ulisses? Dentro dos 30 segundos, eu posso colocar as 3 possibilidades. Ou baixar, ou rodar, ou levantar a perna. E o adversário, o seu atleta, vai ter que ter, dentro desses 30 segundos, a possibilidade de superar esse adversário. Tá bom? Então, perceba, ó. Momento 1, um pouco mais simples. Momento 2, um pouquinho mais complicado. Momento 3, um pouquinho mais avançado. Lembrem-se, toda essa progressão é necessária para que o atleta pare de ter conforto quando está treinando. Se está confortável é porque ele não está evoluindo. Então eu vou sempre colocando ali um temperinho a mais para que ele consiga evoluir dentro do treinamento. Tá bom? Então vamos com a gente agora no formato ofensivo na prática. Então iniciando agora esse formato, trazendo para vocês aqui o grau de dificuldade número 2, que é superar, né, dentro de um formato só. Aqui ele está superando o adversário que levanta a perna, tá? Isso, faz a perna levantar e supera. Faz a perna levantar e supera. Essa é a ação. Faz a perna levantar e supera. Colega 2. Fica aí, Kamai, Lucas. Vai entrar um próximo. Agora, a ideia é mudar o formato, tá? Eu vou mudar o formato para que o colega consiga agora já mudar também aí a forma de pensar, mudar a estratégia para fazer o formato 2. Tem que respeitar a saída do tatame aí, um tatame 8x8. Eles estavam rindo no intervalo porque pegou um aí um pouquinho mais forte. Isso, perceba, ele dá espaço. A ideia de deixar o espaço confortável é para ficar pronto para a execução. Ó. Mudou, bum! E perceba que consegue chegar no tempo adequado, na distância adequada para marcar esse ponto. E agora o momento 3, intervalo de 20 segundos, já fica em Kamai.
entrou um terceiro colega com um formato diferente para começar a aguçar aí outras possibilidades de superação. Agora é clinch, tá? Boa. Eu não trouxe essa possibilidade, mas se o atleta tiver repertório, bota para jogo. Valendo! Então a ideia agora, gente, é a gente complicar um pouquinho mais o treino. Ó. Quem tá lá pode fazer as três possibilidades: ou levantar a perna, ou rodar, ou ir pro clinch, tá? Fica um pouco mais difícil de marcar o ponto, mas é isso que a gente encontra. É isso que a gente encontra na luta, tá? É um pouquinho mais difícil para a atleta que está de azul, porque ela está encontrando agora três possibilidades de ataque. Respira. Agora vai entrar um outro adversário, tá? Com outros formatos, que tem, ele roda no tempo diferente, ele levanta a perna de forma diferente. Então, todo o contexto de luta muda um pouco quando você muda de adversário. Também com as três possibilidades. Ou clinch, ou levantar a perna, ou rodar para gastar o tempo. Agora ela vai sentir um pouco mais de conforto, né? Porque começou a entender o jogo. Isso. Não é um treino de repetição, é um treino de possibilidades. A partir daí, eu vou criando ações para pontuar. Isso, não para. Não é um treino de contagem, é uma luta. É um jogo reduzido. Isso. E aí você vai dando mais confiança também ao seu atleta, fazendo com que ele entenda o que é que ele tem de maior potencial, né, dentro desses formatos táticos aí que a gente está encontrando durante a luta. Estou deixando na tela aí, tá, o aplicativo e o tempo também de ação e de descanso. Kamai. Isso, muito bom, mantém. Finalizando aqui o desafio pódio, e eu espero que vocês tenham cumprido aí todos os desafios, né? Aí direcionado por todos os nossos colaboradores que vieram aqui derramar muito conhecimento. Conhecimento que é a premissa e o pilar principal da plataforma Pod. Aqui, o nosso objetivo principal é trazer informação para o Karatê do Brasil, para que ele se torne mais competitivo e fazer com que o nosso país evolua a cada ano. Entregamos bastante conteúdos aí de forma gratuita dentro do nosso Instagram e agora aqui dentro do Desafio Pod. A gente a cada 6 meses vem entregando conteúdo da máxima qualidade e do mais próximo da realidade das competições internacionais. Eu, o professor Diego e o professor Ariel temos o compromisso de entregar para vocês o que há de mais atual no Karatê internacional. E agora sempre convidando aí pessoas com muito potencial para estar agregando aí, direcionado na carreira de vocês. Seja você atleta ou seja você técnico. Lembrando, nós temos dentro da plataforma Pódio, né? Ali, a plataforma Pódio é muito robusta, com mais de 300 aulas. E se você for pegar e quantificar isso de forma a monetizar todo esse projeto, eu tenho certeza que seria mais do que 6, 5 mil reais. E esse não é o nosso principal objetivo, né? Não é ficar aí monetizando e deixando inacessível a plataforma Pódio. Nós temos aí o professor Vanderlei, que presta consultoria online, e a gente sabe muito bem que tem uma produtividade ímpar dentro do Karatê nacional. Então ele traz aí contextos de conhecimentos dentro da produtividade, do Karatê comercial, do Karatê na perspectiva de evolução, e trazer aí o Karatê como um meio de vida também, né, para o professor. Então ele traz também conteúdo sobre conquistar patrocínio, como potenciar também o perfil e sua carreira de atleta. Além disso, trouxemos o Kevin, que é o responsável por todo o projeto da plataforma Pódio no que se diz
mídias sociais, né? Então ele trouxe para vocês aí o que seria de mais idealizador para potencializar o seu perfil dentro do Instagram, nesse Desafio Pod especificamente. Trouxemos também a psicóloga Letícia, trazendo aí a importância de uma das variáveis que faz com que o atleta seja competitivo. Então ela trabalhou aí as habilidades emocionais de maneira eficaz, tá bom? Dentro da plataforma Pod também temos um médico falando sobre todo o contexto, né, de recuperação muscular, de qual é a logística dentro da semana, dentro do mês, quais são os comportamentos necessários para que o atleta tenha aí esse repouso e consiga potencializar, né, os seus treinamentos e, consequentemente, os seus resultados em competições. Além disso, temos a nossa fisioterapeuta, Charline, que tem uma experiência absurda dentro do contexto esportivo. Então, gente, dentro da plataforma Pod a gente entrega muito conhecimento, né, mais de 300 aulas. Além disso, o Diego, que é o cara mais atualizado do país, né, no que se diz competição. O Ariel, que dispensa comentários, preparador físico aí do ciclo olímpico, do taekwondo, do karatê, né? E eu, que venho ali capacitando toda a categoria de base, formando os atletas, né? Trazendo informações não só para os atletas, mas também para os professores. O objetivo principal de tornar o karatê do Brasil competitivo. Então a plataforma Pod traz todo esse cenário para que vocês consigam aí ter a possibilidade de potencializar o seu projeto. Então, o objetivo da plataforma Pod para 2024 especificamente é fazer com que você pare de querer bater a cabeça, né? Fazer as coisas aí do jeito que acha, porque também isso eu me identifico, eu já fiz muito isso dentro do meu contexto aqui de projeto, né? Então eu sempre pensei bem, percebi e tentei entender como fazer as coisas melhores, E eu investi muito tempo nisso e acabei perdendo tempo. E aí eu comecei a mudar a estratégia, mudar um pouco o foco e busquei quem já fazia isso, né? Então a ideia aqui é buscar e trazer para vocês quem já faz as coisas com muita maestria. O Karatê do Brasil vem aí com bastantes resultados internacionais. O professor Diego também, de forma específica, desenvolve um trabalho exemplar. Então todos os professores que nós convidamos, né, todos os colaboradores que nós convidamos, têm de alguma maneira experiência na área competitiva, na área de desenvolvimento de alto rendimento de atletas e de professores. Então, sempre com o objetivo de trazer a régua muito alta para entregar conteúdo para vocês. E totalmente acessível. Para ter ideia, é menos que um cafezinho diário. Um cafezinho diário, a média aí de 5 a 6 reais por dia, né? Então a gente traz aí a plataforma Pod mais ou menos de R$ 13,50 por dia, né? Você pode também parcelar esse valor aí para 12 vezes, tá bom? Então vamos ter 3 lotes para entregar a plataforma Pod, tá bom? No primeiro lote, a gente vai entregar a plataforma Pod por apenas um valor de R$ 997,97. Lembrando que dentro da plataforma Pod você vai ter todos esses conteúdos na palma da sua mão, podendo assistir, voltar, tirar dúvidas, fazer todo o processo aí, né, de aprendizagem dentro do seu cronograma. Além disso, tem um conhecimento que eu valorizo muito, que é os planejamentos comentados por mim, professor Diego e professor Ariel. Então, como você montar aí a sua logística de treinamento durante o ano de pré-temporada, pré-competitivo, período competitivo. Então, a gente traz aí esse contexto de planejar junto com vocês, tá bom? Então, voltando aqui para o orçamento e investimento, o primeiro lote, R$ 997,90. Esse formato até o dia 14, 23 horas e 59 minutos, ele vai estar disponível. Então, você que está assistindo aqui, essa aula de hoje vai ter até amanhã, quarta-feira, dia 14, até as 23 horas e 59 minutos para adquirir a plataforma Pod. De que maneira? Lá a gente vai disponibilizar um plano de trabalho, que esse plano de trabalho vai ser construído junto com vocês para o ano de 2024. Então a gente vai ter uma aula ao vivo, tá, e online para capacitar vocês a montar o plano de trabalho, tá bom? Esse é o lote 1, até amanhã, urgência para adquirir esse formato. O lote 2, a gente vai trazer o mesmo valor, R$ 997,90, mas não vai ter essa consultoria online, não vai capacitar vocês para fazer aí o projeto, tá? E o plano de trabalho de 2024, tá? E esse valor vai ficar acessível aí para vocês até o dia 28 de dezembro, tá bom? E o terceiro lote, que vai ficar até o dia 15 de janeiro, esse valor vai para R$ 1.297,90. Então, essa urgência aí até o dia 15 de janeiro é para que vocês consigam aí se adaptar, né, e planejar melhor o lado financeiro de vocês para conseguir investir.
tá bom? Na plataforma Pódio. Esse valor, gente, da plataforma Pódio, eu tenho certeza que é bem acessível. Se vocês fossem juntar todos esses profissionais que estão dentro da plataforma Pódio para fazer consultorias específicas, eu tenho certeza que isso iria duplicar, triplicar o valor. Então a gente está trazendo de forma acessível porque o nosso objetivo é capacitar o karatê do Brasil de maneira acessível, tá bom? Então o valor de R$ 1.297,90 vai ficar disponível até o dia 15 de janeiro, tá? Por quê? Depois dessa data a gente não sabe quando vai ser o próximo lançamento da plataforma Pódio, então a gente sempre deixa aí à disposição de vocês por esse período. Então, você que está em cima do muro, corre, busca as informações no link aqui abaixo e vem com a gente para desfrutar desses conteúdos que são fundamentais para o crescimento do seu projeto, da sua carreira.